Um homem tem observado um tipo de erva há 20 anos. Que altura essas ervas alcançaram? Como elas vivem? Ele vem para verificar todos os dias. Entre mais de 35 mil plantas conhecidas na China, este tipo de erva não tem uma aparência atraente. Há mais de 10 mil anos, esta erva se tornou amiga do ser humano, mas hoje em dia é pouco conhecida. Seus descendentes viajam por todo o mundo com uma aparência nova em folha. Permanecendo em ambas as extremidades de 10 mil anos, elas olham uma para a outra de formas diferentes, mas compartilham muitos genes em comum. Se elas pensassem como humanos, o que pensariam sobre essa questão? De onde viemos? Para onde vamos? Come here, come on. You coming? I'm gonna get you. Come on. Come on, come get me. Os jovens de todas as espécies são tratados da melhor forma por seus iguais, pois são o futuro da população. Antes dos bebês humanos deixarem de ser amamentados e começarem a saborear várias iguarias, seus intestinos devem se adaptar gradualmente às mudanças na dieta. Yeah? A farinha de arroz infantil é amplamente reconhecida como um alimento suplementar para bebês. O arroz é nutritivo e de composição suave. Ele abre a porta da dieta para os bebês humanos em todo o mundo. O arroz é um termo usado pelo ser humano. Para o arroz, estas são sementes, seus próprios filhos, a esperança de sucessão. A água morna é absorvida pelas sementes e incita o desejo de vida delas. Os rebentos tenros se livram da escravidão das cascas. E o ciclo da vida começa. Na fase inicial da vida, o arroz depende inteiramente da energia nas sementes para subsistir. Ele deve ter folhas suficientes antes que a energia se esgote.
Poucos dias depois, essas pequenas criaturas imaturas têm apenas alguns centímetros de comprimento, mas já têm raízes para absorver água e folhas para a fotossíntese e a conversão de energia. Elas já são novas criaturas independentes. E a semente já cumpriu sua missão de sucessão. Há mais de 10 mil anos, os ancestrais destas plantas ainda eram um tipo de erva na visão das pessoas. Hoje em dia, são chamados de arroz selvagem. Na natureza, as plantas fazem tudo ao seu alcance para transmitir a descendência. Quando maduras, as sementes do arroz selvagem se tornam marrons e negras. Elas então cairão e se enterrarão no solo o mais rapidamente possível para fugir da cobiça dos animais. Além de se esconderem, as sementes do arroz selvagem também lutam. Os espinhos longos na frente das sementes parecem ameaçar furar a garganta dos comedores. Também há farpas nesses espinhos, fazendo com que o arroz se prenda aos animais e vá para longe. Este é o instinto de reprodução do arroz selvagem e também sua ambição de se expandir voluntariamente. E foi assim que, mais de 10 mil anos atrás, ele se prendeu ao ser humano e deu início ao prelúdio de convivência, tornando-se o conhecido arroz cultivado. Por causa da demanda das pessoas, as sementes do arroz cultivado moderno não têm espinhos e não caem voluntariamente, mas esperam até que sejam colhidos. Da perspectiva do próprio arroz, suas sementes são expostas ao perigo e dependem da proteção humana. Foi precisamente a dependência do arroz cultivado do ser humano que abriu uma viagem de cooperação entre ambos. Para as pessoas, estas plantas não são mais ervas, são arroz de verdade, seus parceiros. Elas podem deixar juntas o ambiente conhecido e começar aventuras de mãos dadas. Não é fácil para o arroz deixar sua terra natal. O pântano é um ambiente especial. O excesso de água inunda as raízes das plantas, causando a falta de oxigênio ou até podridão. O arroz selvagem é uma das poucas plantas que podem se adaptar para viver em pântanos. Depois do crescimento em áreas inundadas por milhares de anos, os pântanos a tornaram uma planta dependente da água. Isso dificulta que o arroz siga a migração das pessoas. Se quiserem levar o arroz consigo, precisam levar todo o lar da planta. O ibis do Japão é um animal de proteção nacional de primeira classe. Esses pássaros, que também gostam de viver em pântanos, são atraídos pela água limpa nos campos de arroz e se instalam nos arredores.
Há mais de 6 mil anos, os campos de arroz começaram a aparecer no vasto território da China. Todos os anos, durante mais de 100 dias de crescimento do arroz, uma grande área de terra era irrigada com água corrente e se tornou seu lar exclusivo. Com os campos de arroz, a planta pôde migrar com as pessoas. Os campos registram as pegadas da migração do ser humano e do arroz. Estes rastros podem ser vistos em quase todo o mundo. Na Itália, canais foram construídos para levar a água do rio Po a grandes áreas de campos de arroz. Em Madagascar, na África, também se encontram pegadas de campos de arroz. Começando pela China, o arroz está enraizado em 113 países do mundo. Os campos de arroz mudaram a aparência destas terras. Mais de 1.300 anos atrás, durante a dinastia Tang, grupos étnicos migraram para o sul, onde hoje se situa Yunnan. Eles não podiam concorrer com os nativos por preciosos recursos hídricos em vales de baixa altitude. Para sobreviver, só tinham uma solução: conquistar as altas montanhas. As pessoas podem subir a pé ao cume. Mas como o arroz pode enfrentar os desafios de vida nas montanhas? Todas as plantas capazes de sobreviver a este ambiente adquiriram habilidades de sobrevivência durante centenas de milhões de anos de evolução. As profundamente enraizadas procuram todos os vestígios da água no solo. As repletas de folhas recebem os raios de luz. As parasitas se prendem a árvores poderosas. Mas e o arroz? Quando as pessoas decidiram levá-lo para o alto das montanhas, sabiam os grandes desafios que enfrentariam. Precisavam encontrar uma grande quantidade de água para irrigar os campos lá no topo. Até hoje, os habitantes daqui são gratos às montanhas por seu abrigo. Todos os anos, antes da plantação de arroz, expressam à floresta sua gratidão por meio de canções. Porque em seu conceito simples, entre a floresta e a água há uma ligação misteriosa. De fato, através da ciência, constatou-se que o segredo da fonte de água está escondido nas regras de funcionamento da natureza. O vapor da água sem restrição da gravidade envia recursos hídricos para o topo das montanhas. As plantas dão ao vapor motivos para ficar.
As pessoas daqui usaram a forma mais primitiva para construir canais para armazenar e distribuir a água originária das florestas. Em cerca de 1000 anos, construíram mais de 4.000 canais. Com este trabalho, puderam construir casas suspensas para o arroz nos pântanos simulados no alto das montanhas. O monte inclinado foi transformado em escadas compostas por numerosos pequenos pedaços de terra plana. Quando a água flui em cada degrau, formam-se campos de arroz. Pisando nessas escadas, o arroz sobe. O terraço é um sistema ecológico. No sistema de circulação natural da água, os seres humanos trouxeram o arroz e seu lar para este lugar. Se não houvesse vegetação florestal para a conservação da água, o ecossistema não poderia funcionar constantemente. Estas florestas ainda cobrem mais de 75% da área montanhosa. A natureza cedeu um pouco de espaço para acomodar as pessoas e o arroz. A moderação e a gratidão da humanidade têm mantido a operação saudável de todo o ecossistema. Neste lar, as pessoas trabalham duro e rezam pela aceitação da natureza e pelo rendimento do arroz. Na civilização agrícola, a relação entre os humanos e as plantas não é de exploração e demanda, mas sim de coexistência com a natureza e todos os seres. Cerca de 30 dias após a germinação, o arroz cresce a partir de mudas para adolescentes fortes. Eles estão começando a se sentir apertados. No entanto, o espaço na cama de mudas foi dividido completamente. É inimaginável depois que mais folhas de caule cresçam. Parece que uma competição cruel está se aproximando. Felizmente, depois de milhares de anos, as pessoas entenderam as necessidades do arroz neste momento. Elas transplantam as mudas a certos espaços de acordo com a necessidade do arroz adulto. Isso se chama transplante de arroz. O transplante de mudas de arroz é um trabalho árduo para as pessoas e também um risco para a vida do arroz. As mudas prestes a serem deslocadas permanecem encharcadas para se abastecerem, o que é de grande importância para elas. As folhas não sabem que suas raízes já deixaram o banhado e continuam fazendo a fotossíntese, produzindo glicose e consumindo água. A contagem regressiva da vida começa. O caminho na montanha é íngreme. Ainda há um longo percurso até a nova casa dessas mudas. Corra, mais rápido! Mais um pouco de água, na esperança de que o arroz vá persistir mais tempo.
A recompensa da persistência sob o sol escaldante é a nova casa espaçosa. Depois de ter vivenciado situações perigosas, o arroz regressa à água para desfrutar de uma nova vida de relaxamento. Dentro de cerca de um mês, o espaço nos campos está quase todo preenchido, com as plantas como um reino do arroz. Contudo, nos campos de arroz aparentemente amigáveis também há perigos. O inimigo fatal tem um novo aspecto. A erva de joio é vista como uma erva daninha, assim como já foi o arroz selvagem. O ancestral do arroz se encontrou com seres humanos e foi favorecido. Já a erva de joio se tornou inimiga aos olhos das pessoas. Elas vasculham os campos para eliminar essas plantas e quaisquer obstáculos para o crescimento do arroz. No entanto, a erva de joio não desiste. Na guerra, mais terrível do que um inimigo tenaz é um invisível. Disfarçando-se, a erva de joio se torna quase igual ao arroz. Esse fenômeno é chamado na biologia de mimetismo. Esta erva, que imita a aparência, também aproveita inescrupulosamente os recursos de subsistência do arroz. Apenas na junção das folhas e caules se pode ver um pouco de suas características próprias. No entanto, nos vastos campos de arroz, este disfarce é praticamente perfeito. E isto, na verdade, se deve aos seres humanos. Ano após ano, as pessoas se esforçam para identificar e remover a erva de joio nos campos de arroz. A fim de sobreviver, ela tem que evoluir continuamente. Algumas ervas de joio se tornaram semelhantes ao arroz durante o crescimento e, com sorte, escapam da caçada. Quando estão quase maduras, elas abandonam o disfarce para mostrar sua verdadeira aparência. Mas já espalharam as sementes antes das pessoas se livrarem delas. O mais apto sobrevive. No mundo dos campos de arroz, a seleção humana, em vez da seleção natural, resulta em um rival mais forte. As pessoas e o arroz não só têm inimigos comuns, mas também expectativas comuns. Uma planta de arroz brota na primavera e completa o ciclo de vida antes do inverno. No verão, ela não tem tempo para desfrutar do prazer e a pressão da sucessão começa a dar sinais. Cerca de 70 dias após o brotamento do arroz, uma força começa a agitar nos caules da planta.
As espigas não podem esperar para se livrar do jugo dos caules. As glumas estão densamente dispostas sobre as espigas do arroz. Estas glumas têm menos de 1 centímetro de comprimento e logo se tornarão o palco da procriação. A alta temperatura e umidade por volta do meio-dia iniciam o prólogo da sucessão da vida. A gluma se divide ao meio e o arroz floresce. Estas flores, com menos de 1 centímetro, são a esperança de vida do arroz e das pessoas. Seis anteras sobressaem do minúsculo espaço na gluma. As anteras estão repletas de pólen, que é o portador do esperma do arroz. A célula do óvulo deve ser encontrada o mais rápido possível. Neste momento, no fundo da gluma, o estigma menor que um gergelim se estica. O estigma tenta se abrir à espera da chegada do pólen. A antera se rompe. O pólen deve agir rapidamente. O estigma é minúsculo e o pólen pode perdê-lo facilmente. Dentro de 1 hora, as anteras ficarão debaixo do estigma. Uma vez perdidas, as chances são poucas. Mas é claro que o arroz não deposita todas suas esperanças na sorte. Tenta todo o possível e fornece cerca de 12.000 grãos de pólen para cada gluma, a fim de melhorar as chances de sucesso. Felizmente, apenas um pólen é necessário para um estigma. Fertilizado com sucesso. Esta flor de arroz pode curtir a gravidez com calma. Por milhares de anos, o arroz vem se reproduzindo e se fertilizando com seu próprio pólen, que garante a reprodução da população em um ambiente sem polinização por insetos. As plantas que se reproduzem assim são chamadas autopolinizadoras. No entanto, mesmo com tal mecanismo, às vezes o arroz se sente desesperado diante das grandes mudanças na natureza. As anteras desta flor de arroz acabam de surgir, mas as 6 anteras estão flutuando no ar sem nenhum sinal de queda. É como uma piada cruel da mãe natureza. Não há pólen em sua antera. Como uma planta autopolinizadora, não tem nenhum pólen e, portanto, não tem possibilidade de reprodução. Instintivamente, ela ainda floresce. Instintivamente, ela ainda começa a esperar. De fato, ela não é a única que está esperando. Há uma terra inteira de arroz sem pólen. Todos eles esperando e persistindo.
O vento chega, trazendo uma grande quantidade de pólen ativo. De onde vem o pólen? No meio de uma grande área de arroz estéril sem pólen, há filas de arroz normal. O vento gerado por drones espalha o pólen do arroz normal e o envia para o arroz estéril. Mas por que grandes áreas de arroz estéril e de arroz normal estão reunidas aqui? O que está acontecendo neste grande arrozal é a famosa reprodução de sementes de arroz híbrido. A hibridação pode combinar os genes vantajosos de diferentes tipos de arroz, mas no ambiente natural a chance é de 1 em cada 10.000. As pessoas acreditam mais na criatividade do que no destino. Na década de 1960, especialistas chineses em arroz representados por Yuan Longping procuraram no país inteiro e finalmente encontraram um arroz selvagem naturalmente estéril em Hainan. Agora, o arroz estéril fornece óvulos e o fértil fornece esperma para que o arroz híbrido tenha sucesso. A tecnologia chinesa do arroz híbrido está enraizada em mais de 40 países do mundo, protegendo a segurança alimentar para a crescente população da Terra. Na vida do arroz se esconde secretamente o caminho da autossalvação das pessoas. Dá luz à vida um do outro entre o desabrochar e a queda das flores. Depois da polinização, o arroz vai começar a última fase da vida. Nesta estação, o arroz começa a enfrentar cada vez mais despedidas. As folhas começam a ir primeiro. Iniciando pela parte de baixo, as folhas gradualmente param de funcionar e ficam amarelas. A 13ª e 14ª folhas se vão sucessivamente para poupar energia para a planta. Apenas poucas folhas de cima ainda estão em pé. A glicose produzida pela fotossíntese é constantemente transportada para as espigas de arroz polinizadas. A glicose é comprimida em amido na gluma e guardada como energia para a dormência e germinação da semente. Em cerca de 45 dias, centenas de glumas nas espigas são gradualmente preenchidas com amido. Tal como uma mãe prepara as malas para uma criança antes de uma longa viagem. Toda a planta ficou amarela, de espiga à folha e até o caule. Ela deu toda a sua energia às sementes. O inverno se aproxima. Ela pode não ser capaz de resistir à nevasca. Ela só espera que as sementes lhe deem um novo começo na próxima primavera. A semente do arroz não consegue decidir seu próprio destino. A colheita é a recompensa de um ano de trabalho duro das pessoas, mas para o arroz é o fim da vida.
Após a colheita, os campos de arroz são esquecidos e os restolhos murcham sozinhos. Para dar à luz, florescer e saudar a morte ordenadamente, a vida do arroz é manipulada e controlada pelos seres humanos. Mas a vida não pode ser totalmente dominada. Uma nova vitalidade emerge do restolho do arroz seco. As pessoas colhem suas sementes, mas não seu desejo de sobreviver. Essas mudas jovens da soca de arroz não têm muitas chances de sobreviver no inverno que se aproxima, mas vivem independentemente da morte. É a força escondida na frágil vida do arroz. Talvez haja um inverno menos frio e ela possa ter a oportunidade para o próximo ciclo de vida. Por menor que seja a esperança, vale a pena tentar. Depois de ser colhida, a maioria das sementes não está esperando pela germinação no solo como seus ancestrais. Tiraram suas cascas e se tornaram arroz para começar uma nova viagem. O arroz é rico em carboidratos e proteínas. Esses nutrientes entram na dieta das pessoas depois de cozidos em água e se tornam uma importante fonte de energia. O arroz, além de suplementar diretamente a demanda por energia, depois de envelhecido, pode estimular o paladar das pessoas em diferentes formas. Os habitantes da etnia Dong do Monte Loa, em Guizhou, ainda realizam uma operação antiga. Eles conservam peixes com ácido lático formado pela fermentação do arroz. Depois de 3 meses, a carne de peixe ganha um novo sabor por causa do arroz. O segredo de que a fermentação do arroz pode prolongar a conservação do peixe também se tornou uma cultura comum em muitas civilizações de arroz com sua disseminação. Antes da introdução do arroz no Japão, a maior parte da comida japonesa vinha da pesca e da caça. Hoje, os japoneses ainda mantêm uma antiga forma de comer peixe. Tal como os ancestrais do povo Dong em Guizhou, os japoneses também herdaram a forma de conservar peixes com arroz para prolongar sua vida útil e desfrutar do sabor azedo especial que o arroz dá à carne. Este peixe é chamado de sushi cozido no Japão. Com o passar do tempo, o arroz gradualmente encontrou seu lugar na dieta japonesa. O sushi moderno evoluiu a partir do sushi cozido. Mergulha-se as mãos em vinagre e se faz a massa de arroz para trazer o sabor azedo. O uso do vinagre mostra a preferência de paladar particular dos japoneses devido à ingestão do sushi cozido por muito tempo. No sushi moderno, arroz fresco, peixe e camarões estão em proporções iguais e se combinam. A civilização do arroz e a civilização oceânica se misturam perfeitamente no pequeno sushi. O arroz fornece energia para as pessoas em diferentes regiões com diferentes formas.
Ao mesmo tempo, o arroz leva suas plantas a se enraizarem em diferentes regiões do mundo. O arroz se adaptou a ambientes especiais como montanhas, águas profundas e terras salino-alcalinas. Estima-se que existem mais de 140 mil variedades de arroz cultivadas por humanos em todo o mundo. No entanto, esta é realmente a vida que o arroz anseia mais? Campos de arroz que deveriam ser uniformes se tornaram desiguais. Estas plantas semelhantes ao arroz cultivado são mais altas e fortes. São novas espécies cultivadas por pessoas? Mas por que as pessoas parecem tão sérias? Este fenômeno é comum em campos de arroz em todo o mundo. Algumas características desse arroz são contrárias às necessidades humanas, e os cientistas estão começando a intervir. Eles descobriram que são variedades mutantes de arroz cultivado, que são chamadas de arroz de erva daninha. As sementes deste arroz são muito semelhantes à de arroz comum, mas elas têm caráteres muito rebeldes. Algumas sementes da erva daninha também têm espinhos nas extremidades da frente. Tal como o arroz selvagem, ela quer proteger suas sementes de serem roubadas. Uma vez que o vento sopra, as sementes deste arroz caem e se escondem nos arrozais para evitar perigos latentes e esperar pelo melhor tempo de germinação no próximo ano. Cada característica do arroz de erva daninha explica a razão pela qual ele é inaceitável. A mudança do arroz de erva daninha é, na verdade, uma manifestação da evolução das plantas. É um esforço que o arroz tem feito desde que ainda era selvagem. A direção da evolução das plantas não é fixa. Tal como o crescimento do arroz selvagem, parece caótica e imprevisível. Mas o propósito da evolução em diferentes direções é claro, para lidar com todos os tipos de desastres possíveis. As tentativas do arroz de erva daninha são desobediências aos olhos dos seres humanos, mas para a reprodução e sobrevivência de toda a população do arroz, são vanguardas que se atrevem a explorar novos caminhos e guerreiros que se atrevem a se sacrificar. Rao Caixi está aqui desde que descobriu o arroz selvagem em Dongxiang, província de Jiangxi, há mais de 20 anos. Para evitar que animais e humanos destruam o pântano que está encolhendo, as pessoas construíram cercas ao redor do arroz selvagem. O segredo da vida escondido no arroz selvagem ainda não pode ser completamente decodificado. Protegê-lo é dar liberdade para ele expandir seu limite de vida. É também preservar a chama acesa para o ser humano explorar no futuro. A história do homem e do arroz começa pela erva e retorna à futura exploração da vida da mesma. Um grão de arroz pode ter várias espigas e centenas de grãos dentro de alguns meses. Cada ciclo de vida do arroz retribui 1000 vezes a humanidade. Por trás de cada tigela de arroz
existe um inexplorado milagre da vida.